Estão me ouvindo? Bom dia. Acho que consegui entrar. Olha aí, beleza. Galera, bom dia para todo mundo. Deixa eu só dar uns recados para vocês aqui. Vou esperar o Gabriel fazer a continuação ali da aula para a gente fechar. E eu tenho que dar uns recados dos materiais que eu botei para vocês hoje de manhã aqui também. Espero que a minha imagem e minha voz estejam tranquilas. Pelo menos a minha voz, né? Minha imagem é o de menos. Minha imagem é quanto... Tá? Galera, deixa eu conversar com vocês uma coisa aqui, ó. Bom dia, Carolina. Hoje, então, a gente termina a Guerra Fria, tá? A gente entra na história do Brasil. Eu deixei para vocês materiais extras ali, tá? De aula. Eu deixei para vocês ali um material completaço, tá? Que eu tenho sobre o Oriente Médio. Coloquei na aula, como sempre, a aula lá no site do Solução, as plataformas de aula, tá? Eu sempre coloco no do dia anterior. Então, lá do dia 17, que foi na terça passada, eu coloquei para vocês o material de Oriente Médio, tá? Material de Oriente Médio. E também coloquei para vocês um material sobre governos russos e governos dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que vai desde a Guerra Fria até o século XXI. E aí, nos governos dos Estados Unidos e da União Soviética, Rússia, tem todo um contexto, um panorama do que cada um desses governos viveu durante a Guerra Fria. Então, o material completaço também para fechar aí a Guerra Fria. E hoje eu trabalho mais uma coisinha, depois um outro material ali que é sobre... e deixei também para vocês, gente, uma coisa que eu vou citar aqui rapidinho, que é as ditaduras de segurança nacional na América Latina durante a Guerra Fria também. Que eu vou dar uma explicada hoje rápido aqui, mas também tem um material completo para vocês, que é o material que eu fazia palestra sobre isso e tal, tá aí para vocês, tá? Então, são todos materiais complementares que não dá para a gente entrar dentro deles por questão de tempo e tal, e aí fica inviável do ponto de vista, né, do curso, mas tá lá para vocês o material. E também estou organizando aqui um material também, tá? Não se preocupem com questões de Enem e vestibular, tanto para a História Geral quanto para a História do Brasil também para vocês, tá? Então, vamos aí se adaptando. A gente está aqui vendo a Guerra Fria. Não esquecendo, né, gente, na aula passada que a gente trabalhou aí as 3 fases da Guerra Fria: a Guerra Fria clássica, a Guerra Fria da coexistência pacífica, também chamada de distensão, e a nova Guerra Fria. Lembrando de tudo, né? A Guerra Fria clássica é a montagem daquele jogo de xadrez lá da Guerra Fria, né? Dos 2 blocos. A coexistência foi o período onde, mesmo sabendo né, da diferença dos 2 blocos, houve um processo de estabilização dos dois lados, apesar de ser uma época de muito conflito, que foi a época dos anos 60 e 70, e nova Guerra Fria, que é a intensificação por parte do governo dos Estados Unidos de retomar esse desafio de enfrentamento, de demonstração e tal, que vai culminar aí, gente, com a queda da União Soviética. Primeiro, em 89, a queda do Muro de Berlim, e depois, em 91, o fim realmente da União Soviética e o fim da Guerra Fria com isso, chegando à nova ordem mundial que a gente vai dar uma olhadinha hoje também, ok? E também falei para vocês na aula passada sobre os principais episódios da Guerra Fria. Lembram, né? Que é a crise de Berlim, que culminou com a construção do muro e tal. A Guerra da Coreia, que dividiu as Coreias, que é um fato que dura até hoje da Guerra Fria. A crise dos mísseis em Cuba, lembram também? Onde houve a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, apontado para os Estados Unidos, uma demonstração e tal de demonstração bélica, de desafio, que também acabou sendo resolvido de forma amistosa. E, por fim, a famosa Guerra do Vietnã, que, vocês sabem, foi uma guerra que envolveu tropas americanas aí instaladas dentro do Vietnã, causando uma série de atritos e uma comoção mundial. E houve também, nesse momento, aí uma grande crítica aos Estados Unidos, movimento contra a cultura,
que vai acontecer nos Estados Unidos e tal, por causa da guerra do Vietnã, enfim. E aí, gente, o que acontece? Agora, trabalhar aqui rapidinho, uh, outros pontos aqui também que aconteceram dentro da Guerra Fria, citá-los pelo menos, tá? Que são, vimos na aula passada, né, o socialismo real, o que aconteceu um pouco na região que era do lado do bloco socialista, da União Soviética, né, e as suas crises. E agora aqui, gente, pelo menos o contexto geral de um efeito muito, muito forte que também acontece durante a Guerra Fria, tá? Que é a descolonização afroasiática. A gente pega a Índia e a gente pega os países da África, né? Alguns países com maior e menor violência, maior e menor guerra, no sentido de descolonização. A gente vai pegar, e dentro do próprio continente africano, a gente tem diferentes, né, formações ali, de regiões que eram da França, regiões que eram da Inglaterra, e as regiões que eram, e as colônias que tiveram mais violência no processo de descolonização foram as colônias africanas que eram vinculadas a Portugal. Porque Portugal, gente, só para antes de eu entrar aqui no assunto, Portugal, para vocês terem uma ideia, ele teve um regime fascista, assim, ou muito próximo disso, até os anos 70. Então, Portugal foi o país que mais resistiu a abrir mão das colônias que tinham sido colocadas, né, tinham sido dele ao longo da Idade Moderna, idade contemporânea, e aí houve muita violência no processo de descolonização. Portugal só conseguiu realmente abrir mão das suas colônias na década de 70, com a Revolução dos Cravos, que foi uma revolução iniciada pelos militares para derrubar o governo fascista. E a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, ela habilitou e ela estimulou, porque ela era contrária ao regime fascista de Portugal, ela estimula, então, o processo de descolonização das colônias portuguesas na África. Só que tinham muitos portugueses que já estavam lá e houve, obviamente, conflito, houve confronto, resistência, e esses processos foram processos muito violentos. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, tá? E outra coisa muito importante também que eu vou falar aqui agora. Quando essas colônias e esses países começaram a ficar livres, aí no caso de Portugal, obviamente houve interesse de Estados Unidos e União Soviética dentro deles, porque eles queriam, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, queriam ser parceiros comerciais, queriam que essas regiões fossem aliados do seu bloco. Então, tu vai ter formações de grupos dentro dessas regiões que são pró-Estados Unidos e pró-União Soviética, gerando né, situações de tensão, de golpes políticos, de golpes militares, de muita violência. Tudo fruto também, né, gente, de uma relação que vinha do tempo colonial e de estímulo. A gente foi isso um pouco lá, quando trabalhamos em imperialismo, lembra? Depois aí um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, onde os países europeus colocavam seus interesses na África e na Ásia, e depois da guerra, desses países saíram de lá e deixaram conflitos latentes. Inclusive, deixaram lá nessas regiões, como é que eu posso dizer para vocês? Uma espécie de animosidade, de tensão entre etnias, grupos, tribos que eram rivais ou que não eram tão próximas. E essas rivalidades foram estimuladas pelos governos europeus durante o processo de dominação. Por quê? Porque eles queriam, obviamente, que esses grupos não se aliassem, que esses grupos continuassem, né, digamos assim, distintos e separados, para que atendesse aos interesses dos governos europeus. A Europa sai de lá, deixa esses grupos ali, e esses grupos acabam, né, criando e mantendo tensões que duram até hoje. E aí, mais especificamente, falando agora do contexto geral, que vocês precisam saber tanto para o Enem quanto para a URGS, sobre o processo de descolonização, 4 fatores que envolvem todo esse processo, independente do país. Ali tem uma mapinha, depois vocês podem ampliar em casa e ver a data né, de cada região, a data da sua descolonização e tal, mas o mais importante é saber os 4 motivos que levaram ao processo de descolonização. Primeiro motivo, gente, o enfraquecimento econômico europeu. A Segunda Guerra Mundial, ela detonou os países, digamos, europeus que tinham essas colônias na África e na Ásia, que era fruto, vocês sabem, né? Voltando a falar
lá do imperialismo, do neocolonialismo, da segunda revolução industrial. Lembrando que a segunda revolução industrial ela precisava do quê? Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, barará, 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 que foram encontradas então na África e na Ásia. E aí você sabe, teve toda uma dominação política, uma dominação cultural, todo um processo, né, de aquele missão civilizatória da África e da Ásia pelos europeus que levariam progresso, levariam futuro, a tecnologia. Mas, obviamente, isso vai desequilibrar o habitat natural da África e da Ásia para muitas regiões. E o que acontece? Terminando a Segunda Guerra Mundial, essas potências europeias não têm mais condições, gente, de se manter nessas regiões, de se manter uma política administrativa, com exército, seja o que for, para financiar o domínio dentro dessas colônias. Então, o primeiro fator é que a Segunda Guerra Mundial enfraqueceu economicamente a Europa, fazendo com que a Europa não tivesse mais condições da manutenção das suas colônias na África e na Ásia. Perfeito? Segundo fator que influencia um processo de descolonização afro-asiática, a ONU. Porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, que ela veio para ser uma espécie de lembra da Liga das Nações, Sociedade das Nações lá no final da Primeira Guerra Mundial, que foi um fracasso total. A ONU seria isso, a Liga das Nações 2.0. Agora tem que dar certo. Então a ONU foi criada, gente, para, entre outras coisas, preservar a autodeterminação dos povos. Ou seja, que cada povo, cada nação, cada formação social com sua identidade, com seu governo, que se preservasse a soberania desses povos, que não houvesse intervenção, que não houvesse mais impérios, dominações estrangeiras sobre os países, porque isso obviamente gerou tensões, problemas e gerou guerra. Então, um grande estímulo para a descolonização era a criação da ONU, que tinha na sua bandeira preservar essas independências, essas autonomias, o respeito aos povos e aos países. Então, isso, obviamente, a ONU, ao existir, ela estimula a descolonização também. Terceiro ponto, bem geopolítico, a Guerra Fria. Gente, a Guerra Fria também foi um fator de descolonização. Por quê? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética também apoiavam, preste atenção nisso, também apoiavam a descolonização. Apoiavam que essas regiões fossem independentes dos seus países que eram dominados lá durante o imperialismo, durante ali metade do século XIX até a metade do século XX. Por que Estados Unidos e União Soviética estimularam a descolonização e a libertação desses povos? Porque eles também tinham interesses nessas regiões. Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética queriam ser parceiros dessas regiões, né? Desculpe aqui que o telefone tocou e acabou saindo aqui. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles queriam ser parceiros, tá, gente, dessas novos países, queriam que esses países fizessem contatos comerciais com eles, ou no caso da União Soviética, né, fosse do seu bloco socialista. Então, obviamente, eles estimulavam a independência deles, desde que tivesse uma aproximação ou com os Estados Unidos ou com a União Soviética. E aí eu volto a falar, né, um pouco do que eu tinha dito antes para vocês. O que acontece? Obviamente que isso também vai gerar, em muitas regiões da África e da Ásia, conflitos dentro dessas regiões por interesses, né, da União Soviética e dos Estados Unidos. Tanto que vão se formar grupos, né, partidos marxistas, partidos ligados aos Estados Unidos, ali dentro e tal, porque vai ter área de interesse dos dois. Então, a gente vai ter alguns conflitos internos nesses novos países que, na verdade, eles espelham esses conflitos, os interesses da Guerra Fria. Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam, obviamente, ter influência nessas novas regiões que agora são livres. Então, a Guerra Fria é o quê? Basicamente, né? Ela é a divisão da Europa entre o bloco capitalista e o bloco socialista, que isso não se mexeu. Né? As áreas de influências que foram delimitadas desde o final da Guerra Fria, com as conferências que a gente viu,
ficaram meio que estáticas. O que realmente vai ser bem dinâmico vai ser os novos países que estão surgindo, os países que estão se descolonizando, sabe, né, abrindo, se libertando dos impérios coloniais. Essas regiões são regiões que vão ser de disputa e de interesse, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, incluindo aí o Vietnã, que teve conflito, incluindo a Índia. A Índia também tinha interesse nos Estados Unidos e União Soviética, tanto que vai se formar aí a Índia e o Paquistão em 47, né? A Índia vinculada à União Soviética, o Paquistão aos Estados Unidos, uma série de coisas aí que a gente vê que, que tem influência da Guerra Fria. Essa libertação ela vai ser acompanhada de um interesse de soviéticos e norte-americanos como área de influência para esses países novos que estão surgindo em meio a tensões e conflitos e problemas e problemas étnicos, problemas tribais, problemas muitas vezes de violência que a gente acompanha até nos jornais que vêm aos dias de hoje, que são uma sequela, vamos falar assim, desse processo de descolonização, né? Dos europeus que entraram lá e saíram e deixaram uma bagunça feita, tá? E um quarto último, gente, o quarto e último ponto aí é o sentimento nacionalista que também vai influenciar nesse processo de descolonização, tá? Como é que eu posso falar isso para vocês? Eu posso falar através de duas formas, tá? A primeira forma é dentro de uma linha de raciocínio que é do Eric Hobsbawm, né? O famoso autor inglês aí do Era dos Extremos e outros livros. O Eric Hobsbawm também tem um livro chamado Nações e Nacionalismos e ajuda a explicar isso aí. A palavra nacionalismo, vocês lembram, quando eu falei da Primeira Guerra Mundial, isso é muito válido para uma discussão para o Enem, muito cuidado com o Enem com isso. O nacionalismo, Sor, ele é bom ou ele é ruim? Né? A ideia de nação, o discurso nacionalista é bom ou ruim? Lembra que eu disse para vocês? Depende do contexto histórico. O contexto de nação, Estado-nação, gente, só para dar uma filosofada aqui, e já incluir um outro autor que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ele vai aparecer em prova mais cedo ou mais tarde no Enem. É o seguinte, depende do contexto histórico. A ideia de nação, de Estado-nação, ela é muito europeia. Começa lá no tempo, né, do pós-Idade Média, na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, a formação dos países, das nações europeias, entende? O que acontece? Esse formato nação, ele vai meio que ser exportado para outras regiões segundo os modelos europeus. Aí qual é a crítica que se faz? As regiões que não são Europa têm uma história diferente, têm uma cultura diferente, têm uma realidade social diferente. Então, tu não pode simplesmente implementar um modelo territorial de nação, de Estado lá, porque é meio que isso. E o que aconteceu? A Europa, aí no século XIX, no tempo do imperialismo, ela vai criar, né, principalmente na África, vocês lembram que a gente estudou isso? Essas nações artificiais, né, esses países aí quadriculados, que na verdade não representam o âmbito cultural e a realidade desses povos africanos. São fronteiras artificiais que não levam em consideração o passado histórico daquele povo, daquelas pessoas que se organizavam em outros grupamentos territoriais. Aí foi inventado para eles um país e eles acabaram tendo que ficar dentro de um quadradinho, que é o país, que foi criado com os interesses imperialistas. Porém, e aí que está o pulo do gato agora, eles acabaram usando, vejam bem o que eu vou dizer agora, essas formações nacionais que foram criadas na África, ali na Ásia, elas foram ressignificadas por esses mesmos países, por esses mesmos povos, para lutar pela sua liberdade, para lutar pela sua independência. Nós somos do Congo, somos da Argélia, somos de Guiné-Bissau, Moçambique. Então, existe esse país. Então, eles usaram esse sentimento de nação, que obviamente, muito desse sentimento, como eu falei para vocês, de um país em si, foi criado pelos europeus lá dentro, eles ressignificaram, adaptaram para usar isso como estímulo de libertação. Então, que o nosso país seja livre,
que a nossa nação aqui, então, seja livre e independente do europeu, independente de quem tentou, né, nos colonizar ou tentou atrapalhar o nosso processo histórico por muito tempo, parará. Então, esse sentimento nacionalista, ele foi adaptado pelos africanos, pelos asiáticos, em muitos casos, para lutar contra os próprios europeus que trouxeram essa ideia para eles. Quem fala isso também, gente, é um autor que vocês devem conhecer, que ficou muito famoso pelo um ator israelense, que é o Harari, tá? Não lembro o nome dele agora aqui, que é Sapiens, uma breve história da humanidade. Cara, esse livro é maravilhoso, tá? Ele tem uma visão bem independente, bem original. Depois ele escreveu o Homo Deus e tal, mas o Sapiens, esse livro da capinha branquinha, eu recomendo muito para vocês, é uma leitura muito agradável, e ele tem pontos de vista extremamente inteligentes, extremamente diferentes, originais, tá? E ele faz essa análise também. A gente critica muito, né? Ele faz assim, o imperialismo é ruim, é ruim, é ruim, dominar outros povos é ruim, mas também teve coisas boas, porque os povos dominados que tiveram que engolir, de certa forma, ideologias, filosofias, modos de vida do europeu, usaram isso a seu favor. Muitos países que lutaram por independência, pela descolonização, lutaram com armas que foram implementadas pelos europeus lá dentro. Autodeterminação, né, liberdade, soberania. Então, conceitos básicos, muitos até iluministas europeus, foram usados pelos próprios povos nativos como bandeira para se libertar dos europeus. Então, tu usa aquilo a teu favor, entende? Isso é muito interessante. Então, gente, aqui, ó, só para resgatar o que eu tinha perguntado no começo. Nacionalismo é bom ou ruim? Dependendo do contexto, é positivo. E aqui foi. Porque aqui usaram a ideia de nação como soberania, como liberdade. Mas a palavra nacionalismo também pode ser ruim, né, gente? Ela pode levar ao quê? A xenofobia, né? Aquele ufanismo que ele é violento, como foi o caso do nazismo, do fascismo. Né? Quando os países muito nacionalistas estimulam demais isso, estimulam uma aversão ao estrangeiro, ao imigrante, ao outro. Na Primeira Guerra Mundial também foi negativo o nacionalismo, porque ele estimulou a guerra. Lembra lá, né? Pan-germanismo, o revanchismo francês, esse estímulo de meu país é uma potência, vai dominar outro, é mais forte que o outro. Então, a palavra nacionalismo pode levar a situações perigosas é uma guerra. Então, ele pode ser negativo nesse sentido mais internacional, mais geopolítico, mas ele pode ser positivo também, como no caso aqui dessas nações, desses grupos africanos e asiáticos que usaram justamente essa ideia de nação para se libertar dos países, então, que eram suas metrópoles aí durante quase 100 anos, né, no processo de imperialismo até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, independente dos casos que vocês forem aparecer, sempre leiam, tá? Sempre leiam, por favor, o processo de descolonização afroasiática com esses 4 pontos, com esses 4 fatores. Esses 4 fatores podem ser aplicados a qualquer situação. Toda situação tem suas particularidades, tem seus processos independentes e próprios, mas eles também estão vinculados a isso aqui, que foi o enfraquecimento europeu, que não tinha mais condições de, obviamente, estar ali dentro desses países, a ONU, o surgimento da ONU e a ideia de autodeterminação dos povos, de soberania, foi um estímulo para essas bandeiras também, a Guerra Fria, e os interesses atuais dela, né, os interesses pós-Segunda Guerra, da Guerra Fria, que envolviam parcerias econômicas com essas regiões, e o estímulo para que essas regiões se libertassem dos antigos impérios, obviamente vão apoiar eles, mas claro, com interesses por trás disso, a gente já viu, e o nacionalismo desses grupos lá. Muitos grupos criaram seus próprios nacionalismos. A gente vai ter na região do Oriente Médio o pan-arabismo. Isso está no material de Oriente Médio que eu dei para vocês, que já está ali no grupo também, tá? O material de Oriente Médio completaço com vários casos. O pan-africanismo em alguns casos. Vários grupos que vão se estimular por ideias nacionalistas para se projetar contra os seus antigos impérios. Então, esses 4 fatores são muito importantes para vocês entenderem o processo de exploração afroasiática aí, em qualquer lugar que tenha acontecido
na Guerra Fria, tá? Próximo slide aqui, então, para a gente fechar essa parte, a gente tá... Desculpa, eu tô meio fanhoso, meio tossindo. Passei mal semana passada, fiz o teste do Covid, mas, graças a Deus, não foi dessa vez, né? Nem quero que seja. Só um gripão mesmo que me deu, tá? E, gente, aí a América Latina, a gente vai ter também durante aí o processo da Guerra Fria, aí eu botei um pouco ao longo do século XX ali, a gente vai ter a Revolução Mexicana, que vai ter, mas aí a Revolução Mexicana é mais um pouco América, um desdobramento do século XX e tal, e vai ter a Revolução Mexicana ela vai ter um comportamento que ela vai se refletir durante a Guerra Fria com outras regiões, no sentido de que a Revolução Mexicana ali de 1910 ela lutou por reforma agrária, né, para acabar com os latifúndios e barará. Então vai ser uma coisa que, apesar de ser no início do século XX, ela vai ser, digamos assim, uma espécie de, como eu falei, de estímulo, uma espécie de inspiração para algumas coisas que vão acontecer na América Latina durante a Guerra Fria, como a Revolução Cubana, que eu já mostrei para vocês um pouco na aula passada, né, como Cuba acaba sendo um reflexo da Guerra Fria para a União Soviética, porque Cuba, ao fazer uma revolução, pouco tempo depois se vincula à União Soviética e vira um inimigo interno do lado dos Estados Unidos, né? E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma resposta dos Estados Unidos para com a América Latina em função da Revolução Cubana. A gente vai ter também uma revolução que é a Revolução Sandinista na Nicarágua, frente ali ó, a sigla ali, ó, Frente Sandinista de Libertação Nacional. Outra interrupção rápida aqui. O slide que eu botei para vocês também aí no grupo de vocês sobre governos americanos e governos russos, presidentes russos e presidentes americanos, um por um, retrata também esses episódios, retrata também, né, alguns detalhes, algumas informações mais, digamos assim, né, com data, com ponto, com fato, uma coisa mais detalhada para vocês entenderem do que eu estou falando, onde foi que aconteceu isso aí. Mas a Revolução Sandinista foi também, durante a Guerra Fria, um movimento de esquerda ali, tá, que tentava desmobilizar uma família que estava na Nicarágua há muito tempo, que era a família Somoza, uma família patrimonialista, onde usava todos os recursos do Estado para si próprio. E uma família, gente, muito corrupta, muito violenta, que era apoiada pelos Estados Unidos. Aliás, né, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, ali quando na virada do século XIX para o XX, os Estados Unidos ele tem muita influência na América, principalmente na América Central, na parte mais embaixo dele ali. Os Estados Unidos ele tem muita influência ali e ele vai promover, né, a partir de 1910 por ali, uma série de projeções onde ele vai criar governos que vão atender os seus interesses econômicos. Ele vai promover intervenções militares, ditaduras militares, governos militares em algumas regiões, gente, que vão simplesmente defender os interesses norte-americanos naquelas áreas. E isso inclui o caso da família Somoza, que lutou, e a família Somoza ela vai para o poder depois de que César Augusto Sandino, um líder da Nicarágua, lutou pela libertação, que a Nicarágua ficasse longe dos Estados Unidos. Ele acabou sendo derrotado e aí o seu nome virou um mártir, né? E aí a família Somoza entra no poder, Anastácio Somoza fica um tempo lá, até que há essa revolução defendendo os ideais do César Augusto Sandino. Então é a Frente Sandinista de Libertação Nacional que tomou o poder e toma o poder, gente, e logo cria eleições de novo democráticas e tal, entende? Tomou o poder justamente para tirar a Nicarágua desse processo desses grupos, dessa família que estava no poder por intermédio dos Estados Unidos, que é uma coisa muito recorrente na América, mais lá em cima, foi muito recorrente no século XX, essa influência que o governo americano tinha sobre pequenos países que a gente chama de República das Bananas, né? Repúblicas agroexportadores que são simplesmente quintais dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Justamente a Revolução Cubana, dentro da Guerra Fria, ela vai gerar, gente, todo um processo, e não é coincidência isso, olha ali os países que estão ali,
um processo de intervenções militares na América Latina, muito próximas uma da outra, e todas elas com o dedo dos Estados Unidos. Tá? E aí, a isso a gente vai chamar, e tem um professor da URGS, que é o professor Henrique Serra Padrós, e aliás, os conteúdos dele já caíram na prova, ele é um cara respeitadíssimo, e ele diz, e ele tem até um trabalho, a tese de doutorado dele fala sobre isso também, as ditaduras de segurança nacional no Cone Sul. E esse material, completaço, eu botei para vocês no grupo também, já para vocês baixarem, para vocês lerem. É uma matéria muito interessante. O que acontece? Tá? Durante a Guerra Fria, a gente viu golpes militares que não foi só no Brasil. O Brasil sofre um golpe militar em 64. Tá? Vocês podem ver que em outros países também vão sofrer intervenções militares projetadas pelos Estados Unidos nessa época. Qual era a ideia, gente? A ideia era um movimento de contra-insurgência. Evitar olha o nome, né? A cubanização da América. É evitar que outras Cubas surjam aqui na América, não deixando acontecer o que aconteceu. Né? E aí também, tu tem aí, isso também está no material que eu deixei para vocês, nesse período, o êxito da Revolução Cubana, de uma guerrilha rural, ela vai estimular outros grupos a copiarem esse modelo. O próprio Che Guevara, que era, né, um dos líderes da Revolução Cubana, ele vai meio que ser mentor de projetos de movimentos guerrilheiros na América para fazer a mesma coisa, e parará. E nessa época, gente, obviamente, e isso a gente vai ver a partir de começar a história do Brasil hoje, a gente tem na América governos populistas, governos que tentavam mediar uma relação de conflito de classes entre burgueses e operários, ricos e pobres, uma espécie de governo carismático que tentava controlar suas economias, sua política, tentando criar uma certa solidariedade entre as classes sociais e evitar os seus conflitos. Um governo que tentava ser um governo, digamos assim, totalmente controlador, com uma cara carismática, criando uma ideia de unidade dentro do país, onde todo mundo é amigo, todo mundo se apoia, todo mundo precisa um do outro, tudo é uma questão orgânica. Esse populismo, galera, ele vai se esfacelar nos anos 60, com a Guerra Fria. Então, tu vai ter o quê? Uma esquerda muito forte, né? Querendo eleições ou também alguns grupos guerrilheiros, e grupos de direita também, se mobilizando contra esses grupos de esquerda. Então, a gente vai ter uma espécie de reforço desses antagonismos que os governos populistas não vão conseguir dar conta de unir mais. Então, a gente chama isso de colapso do populismo nessa época. Ou o governo cai para a esquerda ou cai para a direita, porque não consegue mais fazer de conta que está todo mundo bonitinho, todo mundo unido. E o que vai acontecer? O medo dos Estados Unidos de governos nessa crise cair para o lado de esquerda ou ter um governo mais nacionalista, menos pró-Estados Unidos. Então, todo governo nessa época, na América, que se demonstrasse, nem precisava ser de esquerda, tá, gurizada? Mas todo governo que se demonstrasse um pouco mais nacionalista, um pouco menos pró-Estados Unidos, ou seja, que tivesse procurando uma economia que, de alguma forma, fosse autossuficiente ou que fosse menos dependente do capital dos Estados Unidos, esses países entravam na linha de preocupação, né, de Washington, entravam dentro da mira, é comunista, se é nacionalista, se defende trabalhadores e baraná, é porque está vinculado com a União Soviética. Então se usava um discurso, se criava toda uma tensão desses países, criando partidos, institutos de pesquisa, que eram tudo meio que de fachada, para criar uma mobilização para derrubar esses governos, que eram governos, na concepção dos Estados Unidos, perigosos para o seu projeto. E aí, gente, vai acontecer intervenções militares. Aqui está na foto o Augusto Pinochet, que era um general das Forças Armadas do Chile, que vai dar um golpe em 1970. Aliás, né, o Chile, para vocês, só uma curiosidade, né? O Chile, para vocês terem uma ideia,
o Chile ele é um país que teve uma eleição de um governo socialista em 1970 com Salvador Allende, e esse governo tentou se manter durante muito tempo democrático, sendo de esquerda. Não foi um governo que tentou acabar com as instituições, tentou trabalhar com a oposição, só que naquele contexto era um contexto de Guerra Fria, um contexto, como eu falei para vocês, que todo governo mais nacionalista e de esquerda seria derrubado, e o seu próprio general das Forças Armadas, apoiado pelos Estados Unidos, apoiado pelo Washington, pela CIA, é derrubado num violento golpe de Estado, onde ele mesmo morre, o Salvador Allende, e o Chile vira uma ditadura, e talvez a ditadura mais forte da época, da América Latina aqui, entende? Então, só para vocês terem uma ideia, nessa época, no Chile, tinham brasileiros que estavam lá refugiados ou exilados, porque o governo ele era de esquerda. E aí sofreram um golpe maior com o governo do Pinochet em 73. E esses golpes aqui nessas regiões foram orquestrados na mesma época, não por coincidência, tá, gente? Foi todo um processo digamos assim, de tirar o comunismo da América Latina, evitar que novas Cubas se formassem aqui, com um grau de violência terrível, né? Com os direitos humanos sendo solapados, enfim, as ditaduras de segurança nacional. Cuidado com esse nome, tá? Né? Porque tem outras ditaduras também. Cuba é uma ditadura, pode ser de esquerda, mas é uma ditadura. Tem vários problemas com os Estados Unidos, mas é um governo que não tem liberdade de imprensa, que tem partido único, é uma ditadura. Mas Cuba não se enquadra, tá? Só para você ter uma noção, nesse contexto. Ditadura de segurança nacional. As ditaduras de segurança nacional são pró-Estados Unidos, capitalistas para combater os governos de esquerda ou nacionalistas, tá? Mas, obviamente, que outras ditaduras se instalaram com outras ideologias também aqui. Essas são específicas desse contexto de Guerra Fria. Uma Guerra Fria, então, gente, que deixou traços aí, obviamente, mesmo acabando, tá? O caso das Coreias, o caso, né, dos governos latino-americanos que tem até hoje, né, de certa forma, resquícios desse processo aí das ditaduras, depois das redemocratizações. O caso brasileiro é bem vivo disso. Nós temos, por exemplo, outra coisa que acontece também, que é vínculo da Guerra Fria, né? Muitas vezes os conflitos regionais de países africanos que também remontam a estruturas do século XX, que estão aí até hoje, né? Como eu falei para vocês, a divisão da Coreia e Parará, a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado na Guerra Fria, existe até hoje, é maior, tem outra conotação, hoje já atinge países que eram, na época da Guerra Fria, do lado da União Soviética, que hoje fazem parte da OTAN. Então, a Guerra Fria ela se espraia até hoje, apesar dela ter, obviamente, terminado em 1991. Em 1991, a Guerra Fria, a União Soviética, ela se desintegra. Tá? Lembram que esse processo ele aconteceu ao longo dos anos 80 com o Mikhail Gorbachev, né? Que ele fez duas reformas importantes na União Soviética, a Glasnost e a Perestroika, lembra? Glasnost, abertura política, eleições, multipartidarismo, e a Perestroika, abertura econômica, abertura para o mercado. Pode perguntar, João? Que a gente já vai para a nova ordem? Claro. A minha Oi. dúvida é a seguinte, tipo, essa corrida espacial que está tendo dos bilionários lá nos Estados Unidos, ela faz parte, assim, dessa Guerra Fria ou é só para ver quem que é maior, quem que tem mais grana? Boa pergunta, cara. Ó, a pergunta do João Vitor, tá? Galera, pena que a gente, né, queria que tivesse uma semana de história para nós. Eu vou um pouco antes ainda da pergunta do João Vitor. Ele perguntou, essa coisa espacial de hoje, ela remonta à Guerra Fria? Sim e não. Vou anterior. Vou ir além do que ele falou. Gente, é muito comum vocês notarem, tá? Até hoje, por exemplo, Rússia versus Estados Unidos. Rússia versus Estados Unidos e contra a China e tal, parará. Nós temos ainda blocos, nós temos ainda divisores, assim, digamos, de lado contra lado. Só para você ter uma noção, o Oriente Médio é um caldeirão de aliados pró-Estados Unidos e pró-Rússia. O que faz a gente pensar que ainda é uma briga
capitalismo, socialismo. Não é mais. É resquício disso. É resquício. Hoje a Rússia tem interesses contrastados com os Estados Unidos. Hoje a Rússia tem áreas de influência que são de interesse dos Estados Unidos e vice-versa. Tem blocos antagônicos, mas são tudo dentro do capitalismo. Tudo dentro do capitalismo. Só que são áreas diferentes, são, obviamente, forças políticas, geopolíticas diferentes, que precisam, obviamente, para se fortalecer do enfraquecimento do outro. Nós temos regiões por exemplo, dentro da esfera da antiga União Soviética, da antiga cortina de ferro ali, que tem dutos, tu tem túneis, tu tem passagem de gás, passagem de região para petróleo, tudo que é fornecido para a Europa Ocidental, por exemplo, que vem de dutos que estão na Rússia, que começam lá na Rússia, a Rússia que faz esse transporte. Então, a Rússia ainda ganha dinheiro com esses países. E esses países da Europa Ocidental, Estados Unidos também, eles querem, obviamente, ter acesso a essas fontes de energia sem ter que pagar, né, dinheiro para a Rússia, tem que ter acesso à Rússia. Então, até hoje, há ainda, gente, forças antagônicas entre Estados Unidos e Rússia, mas não por questões de socialismo e capitalismo, e sim por uma questão de blocos, por regiões de influência. A Rússia cresce com o seu lado, e o seu lado, né, os seus países que estão ao entorno do leste europeu, perto dela, obviamente, a Rússia quer que isso contraste, isso entre em choque com a União Europeia, com os Estados Unidos, porque o enfraquecimento de um é o fortalecimento do outro, mas não por uma questão ideológica, uma questão de capital mesmo, uma questão de dinheiro. Claro, aqui eu resumi, o papo é mais complexo do que isso, mas vocês vão muito ver na imprensa ainda russos e americanos disputando influência. Disputam, mas não é mais para o socialismo e capitalismo. Todo mundo é capitalista agora. Indo para a pergunta do João Vitor, é óbvio que a corrida espacial ela remonta da Guerra Fria em que sentido? No sentido de tecnologia, tá, João Vitor? No sentido de que muita coisa que foi criada na Guerra Fria, os caras usufruem até hoje. E geralmente é assim, né? As guerras, elas estimulam tecnologias para depois ser levadas para a vida privada. É o caso das tecnologias, por exemplo, do satélite, né? Do celular soviético, a internet, né? Na guerra, Estados Unidos e outras coisas. Então, o que acontece? Essa rede espacial, o pessoal está indo para lá, descobrir outras coisas. É óbvio que isso remonta uma tecnologia que ela é advinda da Guerra Fria e que é uma demonstração também de capacidade, demonstração de ostentação de força, de dinheiro, né, de capacidade econômica, de capacidade financeira. É sim uma e é também, cara, hoje em dia, vamos pensar assim, mais uma demonstração de onde a tecnologia pode fazer com quem tem grana, né, possa, de certa forma, criar uma espécie de feudo, né, um feudo espacial para se livrar, né, digamos assim, é o que se projeta, né, que as pessoas estão criando uma situação tecnológica onde as pessoas daqui a um dia conseguem criar um refúgio espacial, tá? Nem é por um conflito mundial aqui, mas pela situação que está acontecendo aqui e tal, mas remonta, sim, da Guerra Fria, dessas tecnologias, mas não uma disputa mais, né, digamos assim, socialismo versus capitalismo. Sim, uma disputa política, uma disputa tecnológica, uma disputa financeira de lados. Nós temos hoje ali muito forte o lado chinês, o lado russo, com seus petróleos, com seus fornecimentos, e o lado da União Europeia, o lado dos Estados Unidos, e ainda mais agora, João Vitor, que se tu fores pensar, cara, nós temos a partir do Trump, né? E aí tem o John Biden agora, que não é igual o Trump e tal, mas a onda conservadora, mais conservadora no sentido geopolítico estadunidense, que desde 2015 começa a crescer na Europa, no Ocidente. Se tu fores ver, João Vitor, não fala só para o João Vitor, fala para todo mundo aqui, nós temos um sentido de retração que tem acontecido agora. Até os próximos slides vão falar um pouco disso, o sentido de fechamento. Olha o Trump quando assume, né, America's First, primeiro América. Veja a Europa, né, com seus governos cada vez mais conservadores, que levam até uma xenofobia, de controle do imigrante,
né? Aí tem todo aquele contexto de que, né, nós tivemos aí os ataques do ISIS, né, do Estado Islâmico na região, na Europa. Isso cada vez mais aumentou um discurso do nós contra eles. A própria União Europeia, que a gente vai ver um pouquinho agora, a União Europeia se perdeu, se fechou, está tudo muito... Então, também, né, João Vitor, essa coisa da corrida espacial que a gente vê hoje, dessa tecnologia, é também uma espécie de disputa hoje do lado ocidental quanto De oriental, ego. mas De de ego, sabe? ego, cara, e de uma civilização, cara, chega a ser nojento, mas uma civilização melhor, sabe? Uma civilização pura. Pega a Inglaterra, por exemplo, cara. A Inglaterra, que ela sai da União Europeia, porque a maioria dos que vão votar, isso vem de tempos, 2016, 2017, a maioria dos que vão votar nos plebiscitos lá, cara, para sair, é um pessoal mais velho da Inglaterra, um pessoal old school, um pessoal que tem uma ideia de que a Inglaterra mais branca, uma Inglaterra menos de imigrantes, ela era menos perigosa, tinha mais emprego, entendeu? Então, esse discurso conservador gera uma espécie de confronto, os de lá, os orientais e os de cá, sabe? Uma ideia de civilização meio burra, assim, conservadora. E aí a China, né, acaba sendo, pode ver, cara, esses discursos conservadores dos europeus, dos Estados Unidos, ali com Trump, acabaram fazendo com que muitas vezes a China fosse a intermediadora das coisas. Então, há sim um lado oriental, ocidental, de alguma maneira, porque, por outro lado, também eles fazem comércio um com o outro, onde precisam, mas há esse discurso, sim, né, da alta civilização contra os extremistas, contra mas não é socialismo, capitalismo, mas tem uma polarização dentro disso também. Né? A gente poderia ficar falando disso aí, de uma coisa de história mais contemporânea, mais atual, não nos dá tempo, mas sim, há uma corrida de ego, como falaram aqui, sim, há uma demonstração, há esse lado, mas por um componente diferente do que foi o componente Guerra Fria, socialismo, capitalismo, né, que a gente viu aí. Claro que tem, até hoje tem pessoas que vivem, né? Tem pessoas dentro do Brasil que vivem na Guerra Fria, né? O esquerdista, o direitista, né? O fascista, as pessoas não têm essa coisa meio binária. A Coreia do Norte, né? Mas na geopolítica, os blocos, eles hoje em dia, eles estão mais complexos e não respondem mais a esse universo esquerda-direita, como o Brasil parece que vive assim. O negócio é mais complexo e tem outra ordem hoje em dia. E pode ir subindo aí já o próximo slide, que peço perdão para vocês que eu incluí ele agora, ele não tá no formato, né? No formato do solução, depois o Arrum pode passar mais um, que é a nova ordem mundial. Não confunda nova ordem mundial, tá, gente, com aspectos, né, dos Illuminati, porque se tu botar nova ordem mundial na internet ou no YouTube, tu pode achar os Illuminati, né, dizendo que não é o meu trabalho, né? Eu não trabalho com Illuminatis, tá? Respeito os Illuminatis, mas não é a minha linha de raciocínio aí, tá? E aí nós temos aí, como eu falei para vocês, né, gente, a nova guerra, o fim da Guerra Fria. E aí, gente, nós temos o fim daquela bipolarização. E coisas imediatas aqui, né? Nós temos a queda do Muro de Berlim em 89, como falei, o fim da União Soviética, e a hegemonia do capitalismo. Do capitalismo aquele modelo americano pós-guerra ali. Tá? Ele como sendo o grande representante mundial das relações internacionais e tal. Lembrando, né? Os Estados Unidos, durante boa parte do século XX, mesmo sendo a maior potência que se mostrou desde a Primeira Guerra Mundial, vocês estão lembrados, os Estados Unidos saiu mais rico da Primeira Guerra Mundial, mas ainda politicamente isolacionista, América para os americanos, aquela coisa toda, dentro da esfera. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entram também, vendem armas também, ficam ainda mais poderosos e aí se projetam internacionalmente como o grande, né, o Capitão Planeta, vamos dizer o seguinte. Então a gente vai ver dedo dos Estados Unidos em várias regiões, intervenções em várias regiões para levar liberdade, para acabar com ditaduras, para levar democracia, e muitas dessas vezes, vocês sabem, é lorota, né? É para ter influência. Pá. Nós temos uma hegemonia disso aí, principalmente depois da Guerra Fria. Então, o lado do socialismo real, ele desaparece. Tá? E aí, gente, coloquei aqui para vocês do ladinho aqui, uma curiosidade, um livro, tá?
de um escritor chamado Francis Fukuyama. E o nome do livro dele é O Fim da História e o Último Homem. Há quem diga que esse livro foi encomendado por Washington, parará, não sei o quê, porque ele é muito criticado pelos historiadores. Por quê? Porque o Francis Fukuyama, ele diz o seguinte: acabou a história. Não tem mais dialética, né? A luta de contrário, porque o que mais se viu no século XX foi a última resistência do mundo socialista, como uma espécie de alternativa ou antagonismo ao mundo capitalista. E o mundo socialista real se mostrou fracassado, não conseguiu lidar, mostrou para o mundo que é impossível de se viver num socialismo, e os países socialistas, né? Então não há mais inimigo, não há mais contraponto na história, a história acabou, né? É óbvio que ou ele fez isso, né, com uma ironia, porque ingênuo não é, porque se a gente for levar ao pé da letra, obviamente, o fim da história. Não há mais inimigos, não há mais contraponto ao mundo americano. Que mundo é agora? É o mundo do neoliberalismo, o mundo do mercado, o mundo da meritocracia, o mundo do individualismo. Então, esse mundo do mercado, né, do American Way of Life, vamos dizer assim, que venceu. Essa era a ideia dele. E o que a gente tem que fazer é se adaptar, cara, é botar a camisa para dentro da calça e trabalhar e buscar o nosso espaço nesse mundo, né? E a gente sabe que isso é uma lorota, né? Sempre houve. E justamente, né, esse livro parou de fazer efeito, e esse livro perdeu Ibope quando, em 2001, que está fazendo aniversário daqui a pouco, no dia 11 de setembro de 2001, vocês viram, né, o World Trade Center, vocês não eram nascidos talvez, mas vocês já estudaram sobre isso. O World Trade Center ele foi atingido por dois aviões, né, o Banastows, lá do Al-Qaeda, do Bin Laden, estabelecido aonde? No Afeganistão, no Talibã, que está aí de volta, mostrando que fim da história é coisíssima nenhuma, né? Nós temos contrapontos, e aí se cria toda uma ideia de o eixo do mal, guerra ao terror. E aí uma coisa importante, gente, que eu vou dizer para vocês aqui, eu já até acho que já falei um pouco antes, em outras aulas, mas sempre na geopolítica, né, na geopolítica atual, eu tenho certeza que eu falei com vocês isso aí, né? E principalmente aí nesse jeito americano de fazer política, né, estadunidense, é muito difícil lidar com a palavra paz, tá? Ou que não tem inimigo, porque se projetou muito na Segunda Guerra e com a Guerra Fria a ideia da indústria bélica, né, da venda de armas como lucro, né? Guerra dá dinheiro, vender armas dá dinheiro. Então, para tu vender armas tem que ter guerra, e para ter guerra tem que ter o inimigo. Então, sempre no horizonte vai ter que haver uma ameaça mundial, né, em maior e menor escala, para que promova uma corrida, né, um aquecimento de mercado, principalmente, né, né, numa projeção aí de governos, muitos deles republicanos, que tiveram muito vínculo com a indústria bélica armamentista dos Estados Unidos. O caso dos Bush, né, o Bush Baby, que foi o cara que acabou entrando depois no Afeganistão, entrou no Iraque em 2003. Todo esse material está para vocês também lá no grupo, tá? No Solução, na plataforma. Quando eu falo Oriente Médio, eu falo tudo isso aí. A entrada no Afeganistão, a entrada no Iraque, as guerras, todos esses conflitos no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio mostrou que não acabou a história, né, gente? Que nós temos aí obviamente, um contraponto sempre a esse modelo que se quer soberano, né, do capitalismo projetado pelos Estados Unidos no fim da Guerra Fria. E, obviamente, a necessidade de inimigos, de tensões, elas são financeiramente positivas para que haja venda de armas e que a economia se aqueça. Inclusive, a indústria bélica americana, ela já ajudou a campanhas e eleger muitos presidentes republicanos, diga-se de passagem. E, obviamente, né, se ajudou, quer ser ajudado também. Se ajudou, ela quer depois, obviamente, a sua parte, né? Então, te botei, te fiz vencer a eleição, agora eu quero uma guerrinha, eu quero vender arma também. Resumindo para vocês, isso é uma coisa muito vinculada ainda no DNA dos governos americanos, sejam eles democratas, sejam eles republicanos. Bem ou mal, vocês vão perceber que até o Obama
ele foi um presidente importantíssimo para a história dos Estados Unidos, para a história mundial, né? Principalmente com as pautas dos direitos civis e tudo, mas a política externa tanto de democratas quanto republicanos nos Estados Unidos, elas não são muito diferentes, não. Elas têm discursos um pouco mais moderados, alguma coisa, mas elas trabalham com intervenções, trabalham com mapeamento, com controle internacional, porque isso ficou meio que amarrado na história dos Estados Unidos ao longo do século XX. Então, governos democratas e republicanos são muito próximos, muito agressivos na sua política externa, porque tem uma dependência disso. Tá, ok? Só para vocês terem um panorama rápido aí, tá, do que acontece nesse pós-Guerra Fria. Pode passar mais um. A gente vai ter também aí, gente, isso aqui, esse material aí, bem a consolidação, tá, da terceira revolução industrial, muito mais ligado na tecnologia do que na produção, né? Muito mais ligado no software, né? Não no pesado, né? Na carcaça, mas mais na tecnologia mesmo. Aí a gente vai ter, obviamente, uma coisa que vai se consolidar também no século XX, tá, gente, com a nova ordem mundial, são a economia transnacional, os conglomerados, tá? O que seria a transnacionalização da economia, né? Tu tem, por exemplo, uma fábrica, uma empresa, uma marca, que ela vai ter toda a sua produção transnacionalizada. O que é isso? Não é mais botar a fábrica num lugar, é tu colocar, por exemplo, uma marca de tênis famosa, a Nike, né? Aí o cadarço é no lugar, a sola é no outro lugar, né? A parte do estofado de dentro é para outro lugar. Ou seja, ele monta em tudo que é lugar por questões de ser mais barato, de produção, de mão de obra. Então, a economia toda é transnacionalizada e há obviamente, né, a origem, que são os grandes centros econômicos mundiais, né, as grandes potências têm essas fábricas e elas são deslocadas na sua produção ao longo de outras regiões e regiões mais pobres, regiões que é mais vantajoso os impostos, é mais vantajoso a mão de obra e para lá. É o que a gente percebe, né, muito comum dentro do mundo atual, essas empresas terem suas montagens em outras regiões. Então, quando a pessoa bota, meu tênis é da Indonésia. Não, teu tênis não é nem da Indonésia, nem do Vietnã. Teu tênis é dos Estados Unidos, mas foi feito lá, né, porque lá é mais barato do que fazer no próprio país de origem, né, pela mão de obra e sim. Então, a gente vê também aí o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma expressão dada pelos críticos a ele, tá? Uma nova onda liberal que se impôs na segunda metade da década do século XX e vai se fortalecendo nos anos 80 e 90 com a ideia de globalização. Gente, uma globalização também muito criticada, tá? Aí uma coisa mais da área da geografia, eu não vou entrar muito nisso, mas porque o que a grande crítica é que a globalização a gente não vê no mundo atual, tá? Uma globalização no sentido amplo da palavra, né? Da circulação de coisas do mundo inteiro para todo mundo. A gente vê muito a circulação de coisas, de poucas coisas, de grandes países no mundo inteiro. É o caso do McDonald's, é o caso das grandes marcas, da Coca-Cola. O que a gente vê é a globalização de pequenas marcas, aliás, de grandes marcas, né, mas poucas marcas, ao redor do planeta, lido isso como uma globalização. Então, os críticos da globalização vão dizer que ela não é tão pura assim, tão global como a gente pensa, mas, na verdade, ela é justamente a disseminação de marcas, de empresas, de forças político-econômicas de países ricos para o mundo inteiro. É o que acontece, não a globalização de verdade. E aí, obviamente, com a internet também a gente tem outras modificações, né? Falar de atualidade de globalização é sempre, a gente está sempre desatualizado porque as coisas mudam o tempo inteiro. Mas a crítica é essa, né? Que os grandes centros econômicos ditam o que é global, o que não é global, e aí é algo que com a internet tem sido modificado, mas aí é um assunto um pouco diferente, né? O que a gente daria margem para uma aula específica sobre isso aí. Mas, de fato, é que o mundo capitalista globalizado, nesses moldes, se projetou muito, né? E se consolidou depois do final da Guerra Fria. Pode passar? Inclusive, está aí ó, só para vocês terem uma noção, do ponto de vista teórico e prático, tá? Esses caras são uns vezes da escola austríaca, da escola de Chicago,
é o Milton Friedman, nós temos o Hayek, tá? Inclusive, isso ficou muito famoso recentemente, o que eu acho positivo. Uma galerinha lendo aí o Mises, lendo o Hayek, lendo o Friedman, muita gente sendo punheteiro mental, como tem muito de esquerda que é punheteiro mental, fala um monte de bobagem e tal, mas é legal a galera trazer à tona outros autores, trazer outras coisas, porque é uma galera da linha liberal, né, da linha que escreve há muito tempo, né, nos anos 30, anos 40, anos 50, e ao longo do século XX, principalmente depois da crise de 29, qual foi a tendência do Ocidente, basicamente, em que inclui a América? É o welfare state, estado de bem-estar social, onde o Estado gasta, o Estado fornece, né? Assistência, previdência, o Estado ele se projeta, né, digamos assim, em atender as pessoas com dinheiro público e tal, uma coisa que é criticada pelo liberal mais radical, mais clássico, e durante ali dos anos 30 até os anos 70, gurizada, a gente vai ter esse estado de bem-estar social. Governos que são mais assistenciais, digamos assim, do que os governos clássicos liberais, tá? Então o Estado é muito atuante aí. Só que ao longo e obviamente esses autores que eu trouxe para vocês aqui, eles criticam essas medidas, né, dizendo que isso aí vai ter, né, vão ter problemas posteriores, enfim, o Estado ele é nocivo, né, ao desenvolvimento da economia, à própria produção humana, enfim. Aí é aquela discussão, né, que você sabe, filosófica entre Estado e menos Estado, não é o papo aqui. O papo aqui é dizer o seguinte: no final dos anos 70 houve crises. Primeiro, em 73 houve uma crise do petróleo. Isso está nos slides que eu deixei para vocês também ali, tá? Essa crise do petróleo ela foi motivada porque houve conflitos no Oriente Médio, em Israel, né, no processo do Estado de Israel. Então, os Estados Unidos e potências ocidentais apoiam Israel contra outros países ali, árabes, tá? Outras regiões que lutam ali na questão de Israel, com os palestinos. E a resposta em 73 de vários países que eram contra Israel e contra os Estados Unidos, e esses países que eram da OPEP, que existe desde 1960, esses países, então, eles fazem o quê? Eles resolvem se fechar e tornar mais caro o petróleo que é fornecido para o Ocidente. Isso gera uma crise, porque aumentando o preço do petróleo, e aí esse aumento vai gerar, e muitas vezes, aumento lá na Europa, nos Estados Unidos, de 6 vezes mais o preço do petróleo, aumentou em 6 vezes. Então, isso detona a economia deles, tá? Detona a economia deles, gente, e acaba gerando problemas financeiros para os estados do Ocidente. Em 79, houve outra crise, a Revolução Iraniana, uma revolução fundamentalista xiita, com Ayatollah Khomeini, que derruba o governo Shah Reza Pahlavi no Irã, que era um governo pró-Estados Unidos, mas que estava marcado por ditadura e por desrespeitar princípios tradicionais do Islã ali dentro, tarará. E aí ele sofreu uma revolução, um golpe em 79, e quem se apoia, né, isso também está no material que eu deixei para vocês, e quem se aposta do poder em 79 são líderes xiitas religiosos fundamentalistas liderados pelo Ayatollah Khomeini, que de cara rompe com os Estados Unidos. Inclusive, eles vão sequestrar embaixadores e funcionários dos Estados Unidos lá durante quase um ano. Né? O famoso sequestro lá, o filme Argo, do Ben Affleck, mostra isso. E eles são contra os Estados Unidos, e o Irã também tem petróleo. Então vai ter também um novo momento digamos, de dificuldade, né, do acesso ao petróleo em regiões importantes no Oriente, que vai encarecer as economias aqui. Encarecer, olha, eu fiz toda essa volta para mostrar para você o seguinte: esses fatores, entre outros, vão gerar o quê? Uma crise do welfare state, uma crise do estado de bem-estar social, porque os governos vão ter mais grana para manter esse estado de coisas. E aí começa o processo do estado mínimo de novo. E aí esses escritores vão ser relidos, reaproveitados, vão ser remodelados, vão estar de novo na vitrine, e aí vai acontecer um processo, e aí estão os grandes responsáveis por esse processo, dentro do chamado Consenso de Washington, tá?
que vão estabelecer, digamos, diretrizes para uma nova forma econômica internacional, que é o que vai ser chamado pelos críticos de neoliberalismo. Estado mais enxugado, privatizações, terceirizações, tá? O Estado não tem que gastar muita coisa, deixa a iniciativa privada trabalhar, o Estado diminui. Aí nós temos a Margaret Thatcher, na Inglaterra, né, o Helmut Kohl, o presidente da Alemanha recém-unificada, e o Ronald Reagan dos Estados Unidos. Esses são os três principais líderes desse consenso de Washington que vão implementar essa onda neoliberal no mundo e que vai ser muito absorvida na América aqui, muito absorvida por presidentes, né, na América Latina e tal. E aí uma crítica que eu faço aqui, e não é uma crítica, isso é um fato, que na verdade o grande problema é que esses países que projetam o neoliberalismo, as privatizações, os estados mais abertos para o capital privado, os seus governos não são assim. Os seus governos, os seus países são bem mais protecionistas. Na verdade, a crítica que se faz é que esses governos grandes, eles querem abertura de Estado e de capital para capital internacional de países menores, para que as suas economias entrem lá. Mas não acontece a mesma coisa com seus estados. Então vai ter uma série de críticas ao longo dos anos 90, 2000, de que os grandes patrocinadores do neoliberalismo, da globalização, das privatizações e tal, que eles não praticam isso com eles mesmos. Eles praticam isso com estados mais fracos para entrar nas economias e usufruir delas. Que isso é verdade também. Então, aí começa, né, gente, toda uma retórica que depois, tá? Deixa eu aproveitar que eu estou falando disso para vocês, né? Aproveitar, eu vou continuar falando dessa parte aqui rapidinho. Teve que mandar um material para vocês também sobre isso depois, sobre a América. O que vai acontecer? Tá todo mundo pegando a minha linha de raciocínio aí? Se alguém, eu tô viajando a Paula, não tô entendendo merda nenhuma. Pode falar, tá? Não tem problema. Gente, a onda da globalização, do neoliberalismo, das privatizações, do Estado mínimo, ele vai ser muito usado na América aqui. Só que de uma forma bem agressiva. O que vai gerar com ali nos anos 2000, tá? Nos anos 2000, a gente tem uma América, principalmente a América do Sul, que sai de golpes militares, de ditaduras, uma América do Sul que vai se prejudicar nessa época com essa onda mais liberal, neoliberal de privatizações e tal. Então vai gerar mais desemprego, crise financeira, desigualdade social, violência urbana, os movimentos sociais vão aparecer muito em contraste com isso. Então essa onda neoliberal na América ele fracassou, causou crises. E é isso que vai gerar a ascensão de governos de esquerda, centro-esquerda, com uma nova roupagem, com lideranças de esquerda que têm ligado à população nativa, com um discurso mais Estado, mais social. É o caso do Lula, é o caso do Hugo Chávez, é o caso do Evo Morales, que são lideranças que vão se projetar numa crise na América da implantação, naquele momento, do neoliberalismo, tá? Dessa economia mais liberal. Tanto é que, se vocês forem ver, ali ao longo dos anos 2000 até 2010, 2015 quase, não se falava mais em privatização, governo neoliberal, porque isso meio que virou uma coisa ruim, negativa. E hoje já se fala de novo. Os fracassos, muitas vezes, desses estadistas na economia de governos como o PT, como governos da América, que nem o Chaves e tal, por vários motivos, que teve, obviamente, a qualidades de um lado, mas prejuízos de outro. A crise desses governos de esquerda daqui da época vão fazer com que esse discurso liberal ganhe muita força. Hoje é muito forte. Hoje você vê muita gente falando: eu sou de direita, eu já sou pela privatização, Estado mínimo, eu sou contra o Estado. Hoje qualquer pessoa fala isso. É meio que cíclico. Na minha época de faculdade, na minha época de estudante de história, nos anos 2000, Deus o livre falar isso. Entende? Porque era outra onda, era outra roupagem, só para vocês terem uma ideia, né? Fiquei aí falando um monte de coisa para explicar essa onda. E essa onda desse Estado mínimo, dessa neoliberalismo, ele acontece no fim da Guerra Fria. Ele é projetado muito no Ocidente, basicamente na América aqui, que é o caso que nos interessa. Pode subir mais um aqui, só para fechar essa partezinha, então, para a gente... Tá, gente, aqui rapidinho, tá? Aqui eu fiz uma espécie de linha do tempo, tá? Do que vai ser a União Europeia,
que já está esfacelada, né? Está esfacelada. A União Europeia foi uma tentativa de ter uma Europa pós-Guerra Fria, né, gente? Ou aí e começa dentro da Guerra Fria mesmo, né? De ter uma certa projeção, um bloco mesmo, né? Um bloco que se projetasse com independência, que evitasse grandes impérios, evitasse guerras de novo. Então começa em 50 e 60 com França e Alemanha, tá? Finalmente se entendendo ali, criando dependência econômica um com o outro para evitar guerra de novo. E aí vai criando, né? Esses grupos ali vão aumentando, até que nós temos ali, em 92, tá? O Tratado de Maastricht, que é a projeção da União Europeia. Tá? E ali embaixo as 4 liberdades, né? Livre circulação de serviços, de pessoas, mercadorias e capitais. Então é um bloco econômico da União Europeia onde se circula livremente como se fosse um Estado só. Alguns de vocês, não sei se já foram para a Europa, tá? Mas aí também não sei se já mudou isso aí agora, mas é aquela coisa, né? Tu paga uma passagem de avião lá para a Europa, lá para um país, e tu vai de trem para outro país com uma passagem só, uma coisa mais ou menos assim. Tu tem um trânsito fácil lá dentro e tal. Claro que depois isso aí acabou mudando. A gente vai ter crises aí nos anos 2010, tá? Nessa década de 10 do século 21, que vão retrair essa União Europeia ali, né? Vão retrair essa União Europeia. Tanto é, gente, que o projeto da União Europeia era que talvez 2020 já fosse assim, 2021, que tivesse imagine, uma constituição só para todos os países. Imagina que legal, os países da Europa, da União Europeia, os membros da União Europeia, tem só uma Constituição, tem a mesma lei, né? Tu é julgado, quer dizer, é uma ideia nova, né? Que vai além do Estado-nação do país, né? Só que isso, gente, como eu acabei de falar há pouco tempo atrás, aí a partir de 2015, 16 para cá, isso está ruindo cada vez mais. A gente tem uma ideia de reforços regionalistas, particularistas, os países estão se fechando em si mesmos por crises econômicas, e essas crises econômicas geralmente são né, os discursos e os motivos, sempre há uma responsabilização do imigrante, né, do estrangeiro, do muçulmano. Vários países aqui têm imigrantes muçulmanos que já moram ali e tal, e aí com esses conflitos com o Oriente Médio, acabam sendo bode expiatório para isso aí. Então, a tendência de governos atuais na Europa é o fechamento. A gente tem ouvido muito mais falar nos últimos tempos em separatismos do que em uniões, tá? As tendências são mais separatistas. Os países querem se reforçar em si mesmo, né? Começando com a Inglaterra e tal. E dentro da Inglaterra, a Escócia quer separar, né? Cara, é uma onda bem grande assim de particularismos. Então, esse slide por si só ele já está desatualizado, porque ele, né, acaba não acontecendo, né? A gente não vê um progresso disso agora, a gente vê particularismos e uma onda internacional bem diferente do que vinha acontecendo, tá? Vou ver com os guris se eu consigo, de repente, fazer uma aula com outro professor junto, se eu sozinho, de atualidades, assim, pegando um panorama mais atual de como é que estão hoje em dia as relações internacionais para a gente entender isso aí. Mesmo que talvez isso, né, caia na URGS uma questão, porque a atualidade sempre é muito difícil, assim, é muito pouquinho, né, de cair. Mas é bom a gente entender isso mesmo, é bom a gente entender, né, ter uma posição mais crítica e entendida de onde a gente está pisando, né? Aí é um assunto interessante também, e teria que ter uma aula só para isso. Sobe mais um. E aí, gente, também isso aqui já está... aí ficou ruim aqui da parte da... Tá? A globalização, que eu estou dizendo para vocês, ó, a ideia cada vez mais está do ponto de vista econômico, né, aí nos anos 90, 2000, era a diminuição, que aqui está só a orientação do PDF, ele está, o layout dele, né, a formatação ficou ruim ali quando eu transferi para PDF, ficou deslocado as flechinhas. Mas a ideia é o seguinte, a gente percebe cada vez mais, tá? E aí isso também é para ser rediscutido, tá? Isso aqui não é isso aqui não é a atualidade, né? Isso aqui é uma pós-Guerra Fria, a atualidade já mudou. Mas isso aqui também acontece que eu falei para vocês, ó. Ali no final da Guerra Fria, nova ordem mundial, nós temos o quê? Nós temos um avanço dos blocos econômicos e um decréscimo dos estados nacionais, tá?
tu vai ter a União Europeia, a NAFTA, Bloco do Pacífico, Mercosul, e eu repito o que eu tinha dito antes, né? Claro que agora está diminuindo, né? A tendência agora são os reforços mais particularistas, os países menos os, né? Hoje em dia parece que a ideia país está mais reforçada por uma onda conservadora e tal, mas repito, pós Guerra Fria e até os anos 2010 para lá, muito óbvio, né? É muito recorrente e essa afirmação aqui é a afirmação clássica do que acontece nos anos 2000, né? Os blocos econômicos em avanço e os países, né? Digamos, a economia dos países estão mais voltadas para agir em bloco, tá? E gente, ali, ó, G7, BRICS, isso não é bloco econômico, isso são reuniões de países para ter algum tipo de postura de parceria econômica, mas não é um bloco. Um bloco econômico é quando é uma espécie de clube, tá? Bloco econômico é o seguinte: fazer parte dele te dá vantagem econômica, de comércio, te dá vantagem de imposto, te dá vantagem de uma série de coisas, uma série de exclusividades que tu não tem com outros países que não fazem parte desse bloco e que tu não e exclusividades e direitos que tu não fornece para outros países que não está nesse bloco. Então, o bloco ele é um clube fechado que há vantagens em quem participa. Agora, G7, BRICS e outras coisas, isso são reuniões, tá? Reuniões para projetar áreas de interesse que pode estimular mais a economia, pode expandir mais, pode, né, multifacetar as relações econômicas internacionais. Mas os blocos são esses. E aí acaba acontecendo o que eu falei para vocês também no slide anterior, né? Os blocos econômicos também aí estão numa espécie de stand-by, porque a tendência agora são tendências mais conservadoras, mais particularistas. Então, o desenvolvimento, a progressão dos blocos, hoje em dia, na atualidade, já não é mais como está nesse slide, mas obviamente o que está nesse slide é o que vai cair na prova no pós-Guerra Fria, né? Na atualidade as coisas estão um pouco mais complexas do que estavam aqui nesse mapinha aqui, tá? Pode passar mais um. E aqui nesse aqui, o que é esse último aqui? Esse último é uma brincadeira, tá? Esse último é um hino. Esse aqui eu peguei na internet há um tempo atrás, que mostrava como é que seria o hino brasileiro se a globalização, né, ocupasse. E aí também tem marcas e coisas que são defasadas já, que já nem mais se usa, né? Mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui seria mais ou menos assim, ó. Num posto da Ipiranga, as margens plácidas de um voo heróico, brama retumbante, escol da liberdade, Raider fugido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Pode ver, são marcas que nem existem mais. Se o que nós, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seco, ó liberdade, desafio o nosso peito a Microsoft, o Parmalat, Mastercard, Sharp, a mim um sonho intenso, um rádio Philips, de amor e Lufthansa, a terra desce, Intel, Formoso, céu, risonho, olímpicos, a imagem do Bradesco resplandece, Gillette pela própria natureza, Esbela, escorte é foda, escorte impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandene, serpa gelada, entre outras mil é souvenir compact amada, do filco deste sol és mãe, Doril, Coca-Cola, Bombril. Cara, tem coisas aí que já não estão mais, né? Mas é uma crítica legal, interessante, tá? Eu não sou autor disso, tá? Mas achei engraçado, né? Porque, bem ou mal, as coisas, tá? Só remontando aquilo que eu tinha dito para vocês, as grandes marcas, né? Elas circulam no mundo inteiro, né? Essa é a crítica que se faz à globalização, né, gente? Muitas vezes, no outro curso que eu trabalhava lá, a gente ia para o Uruguai com os alunos, fazer uma trip, e aí eu era lá o cara que fazia lá, eu era o guia da galera, né? E aí a galera ia comer no Mac, aí eu comendo no Burger King, eu falei, cara, tô vendo no Uruguai, cara, comendo, entendeu? Tipo, tá?
tenta pegar uma comida tradicional daí, vai conhecer a região e tal, né? Então é isso, galera. Então aí se estendemos essa parte, repetindo para vocês. Deixei, tá? Deixei Oriente Médio, ditadura de segurança nacional, e também Estados Unidos e Rússia, governos, presidentes pós-guerra, pós-segunda guerra, todos os presidentes desses países com episódios muito interessantes ali. Na semana que vem a gente começa o Brasil, toque de caixa. O Brasil, na URGS, está quase não caindo mais, o Enem ele é forte, mas no sentido não tão conteudista, mais de entendimentos, que eu vou explicar para vocês as competências e habilidades, tá? E também estou preparando para, né, porque eu estou, como te falei, aquele negócio de computador, fazendo material, recortando material de exercícios, tanto para geral quanto para Brasil aí. Tá, gurizada? Então, semana que vem, então, direto em História do Brasil, que Deus abençoe a quase todos vocês, até semana que vem, e tamo junto. Muito obrigado aí de novo. Feito!